Coringa é uma obra de arte. Não existe frase que resume melhor esse filme. Depois de ser aclamado pela crítica, depois de ser elogiado em festivais e ser um grande concorrente para o Oscar de 2020, Coringa finalmente chegou nos cinemas para que vocês possam assistir e tirar suas próprias conclusões. O que eu achei do filme, eu vou expor agora. Vamos para a crítica. Todo filme, quando a gente sai de uma sessão, a gente sai de uma maneira. A gente leva alguma coisa da narrativa, alguma coisa do filme que nos faz pensar sobre ele. E Coringa nos tira da sessão com um certo peso, não só na consciência, como também em nosso psicológico. Eu vi em toda a narrativa uma certa mistura com dois filmes, Taxi Driver, de Martin Scorsese, e Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick. Em Taxi Driver, nós acompanhamos toda a evolução de um personagem do Robert De Niro, que inclusive está em Coringa. Toda a narrativa do filme, ela é sobre a construção daquele cara que não se adapta a esse mundo, que ele não se adapta, que ele tenta se adaptar, e só a partir do momento que ele é ele mesmo, que ele se sente livre. Por mais bizarro e por mais que seus atos não sejam necessariamente coisas boas. E ao mesmo tempo também temos a narrativa de Laranja Mecânica, que é um culto à violência. O quanto a violência ela é um artifício para que nós escapemos desse mundo e o quanto a natureza humana é propícia para a violência. Que todos os atos são justificáveis com a história. Então aqui em Coringa nós vemos uma evolução de personagem. Não necessariamente que ele começa ruim e vai para um estágio bom, mas que todo o primeiro ato é sobre sua monótona vida, o quanto as coisas dão errado e o quanto essas coisas vão intercalando e ajudando até que ele se torne o seu ápice, que é o Coringa. Então, não é que nós concordamos com os atos do Coringa quando ele se torna violento, quando ele se torna o mais gore possível. Não é isso. A gente não está defendendo a violência, mas entendendo o motivo dela e por que ela é necessária. Um dos cuidados da direção do Todd Phillips é que cada momento de transição do personagem, cada momento de seu ápice, ele está em um corredor. Sempre ele está num corredor, seja no corredor do stand-up, ou no corredor do metrô, ou no corredor do hospício, no corredor da prisão, para simbolizar que o Arthur ele não tem saída, é um corredor, ele não tem como desviar, ele tem que ir sempre reto. Alguns dos melhores takes do filme são aqueles que mostram o quanto Gotham tá decaída, o quanto ela tá um lixo e ao mesmo tempo é uma beleza imensurável, uma construção enorme. Tem uma cena inclusive que tá no trailer, que é em que o Arthur ele tá descendo uma rua, mostrando o quanto o seu personagem tá decadente, mas os alicerces da cidade estão sempre retos, ou seja, Gotham é sempre daquela maneira e você pode ou evoluir ou cair. Um dos maiores feitos do filme também é a sua fotografia. A fotografia do filme já estava belíssima nos trailers e quando você vê isso no cinema é que você realmente entende o quanto ela é espetacular. Sério, é a melhor fotografia de filme que eu vi esse ano e é a minha aposta de Oscar para melhor fotografia. Nos momentos de melancolia do Arthur, no momento em que ele está mais triste e que as coisas na sua vida vão dando errado, é sempre uma fotografia azul. Mas nos momentos de euforia, de alegria e nos momentos de conforto dele, a fotografia é amarela. E só a partir do momento em que ele se torna o Coringa, a fotografia fica verde. Então, o filme vai sempre transitando entre essas cores, azul, amarelo e verde. E é claro que não há sempre uma predominância. Às vezes, o que acontece na tela é uma coisa boa para ele, ele está se sentindo bem com aquilo, então predomina o amarelo com euforia, mas lá no cantinho tem o azul, tem alguma coisa de azul que está refletindo que não importa o quanto ele tem de alegria, a tristeza sempre vai estar lá, a tristeza sempre vai tentar pegar ele. E a mesma coisa acontece nos momentos em que está uma melancolia predominante, tem lá o azul, mas em algum ponto está amarelo. E só quando ele se torna o Coringa é que a fotografia decide que agora sim é verde e acabou. Essa
é a hora do Coringa, é a hora do seu ápice, é a hora em que ele não está mais dividido, é a hora em que ele está confortável com ele mesmo. A mesma coisa nós podemos falar da atuação incrível do Joaquin Phoenix, que é um grande ator. Ele já fez grandes filmes como O Gladiador, Sinais, e toda a atuação dele é impecável. É com certeza uma das maiores apostas também para o Oscar de melhor ator, porque ele tem uma linguagem corporal que é espetacular. Um take que tá no trailer é quando o Arthur ele tá no ônibus, mostrando como Gotham tá decaído e tudo mais, e aí ele tá fechado. Sua linguagem corporal é fechada. E então encontra um menininho, ele começa a brincar com ele, e a partir do momento que ele começa a brincar e vê que a criança tá respondendo, que a criança tá rindo, que tá achando ele engraçado e que isso tá deixando ele feliz, ele começa a se soltar. Seu corpo fica mais livre. E quando a mãe o repreende, quando manda ele parar de mexer com a criança, ele então subitamente retorna àquele negócio fechado, aquele corpo mais retraído. A mesma coisa se descreve nos atos do filme. No primeiro ato, ele está completamente desconfortável com o ambiente, ele está sempre recluso, seus gestos são mais delicados e ele não tem jeito com as coisas. No segundo ato, quando ele está começando a sua transição, quando ele está começando a perceber o que ele realmente é, então ele começa a se soltar, mas ainda assim, aquele negócio. E lá pro terceiro ato, quando ele finalmente se torna o Coringa, ele está completamente livre. Seus gestos são sempre mais abertos. Sua linguagem corporal transmite a alegria e a euforia que ele está sentindo. A mesma coisa vai para suas feições, a mesma coisa vai para o seu sorriso. No primeiro e segundo ato, o sorriso é sempre falso. Ele está sorrindo, mas dá para perceber que enquanto ele está sorrindo, todas as suas feições são de tristeza. E lá no final do filme, é a única hora em que ele finalmente está sorrindo de verdade. E claro que a junção de um bom roteiro, a junção de uma boa direção, com uma ótima atuação, deixa que Coringa seja um filme, assim, espetacular. Não tem outra palavra para descrever. É arte em tela. E ao mesmo tempo que nós vemos um certo culto à violência, aquela violência mostrada ela é tão necessária e ao mesmo tempo tão real. Quantas pessoas no mundo não são um Arthur Fleck que são menosprezadas pela sociedade e que basta o seu pavio ser aceso para ele explodir? No geral, Coringa é um filme com uma ótima direção de arte, uma ótima fotografia, uma ótima narrativa e uma incrível construção de personagem. A atuação do Joaquin Phoenix é verídica, sua linguagem corporal é única, a construção do seu Coringa é muito bem trabalhada e é um deleite para qualquer fã do Batman e do Coringa, desse universo que a DC Comics criou. É um filme extremamente necessário e que vale muito a pena ser visto no cinema. Mas é isso, você concorda com as minhas opiniões? Deixa aí nos comentários, eu tô lendo tudo. Por que será, hein? Se você gosta desse canal, então, por favor, me ajuda aqui com o básico, que é aquela coisa de sempre. Se inscrever, dar o like, compartilhar com todos os seus amigos. E é isso. Muito obrigado a cada um de vocês por terem assistido esse vídeo.